Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma grande entrevista com um grande mestre da pintura, o Maurício Takiguchi. Vai conversar com a gente aqui, vai contar um pouco da sua história, das suas técnicas, enfim, sua experiência profissional aqui. A gente vai conversar um pouco e eu gostaria de te agradecer, Maurício, pela sua presença aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Jair. Muito obrigado pelo convite. Vamos ver se consigo esclarecer algumas coisas, né? Legal. Maurício, você é novo, né? Você, assim, eu não sei a sua idade, eu não li aqui no release, mas você é novo para tanta experiência. Assim, a sua obra ela tem um peso visual de um artista que tem 70, 60 anos de experiência, né? Você é novo, você tem uma carreira até mais nova, vamos dizer assim. Qual que é a sua idade? Vou fazer 49 agora em outubro. Cara, você é mais velho que eu e parece mais novo que eu. Que isso? Eu tô com 30 anos a menos dos 70 que você colocou aí. Maurício aí tá com cara de, ó, olhando aqui, você beira aí uns 38 anos fácil, de boa, tranquilo. Que bom. É, isso aí. Mas assim, é como eu falei, a sua obra, assim, ela tem um impacto, um peso muito grande, visualmente falando, né? Mas antes de a gente já entrar nessa coisa da sua obra em si, do seu trabalho atual, vamos começar aí dos primórdios, né? Eu acredito que o artista nasce artista e se desenvolve profissionalmente em algum momento da sua adolescência ou fase adulta. Você se descobriu artista com quantos anos e profissionalmente desenvolveu com quantos anos? Vixe, vou começar discordando, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Porque é o seguinte, para falar a verdade, eu nunca quis ser nem pintor e nem artista. Hoje em dia até tem uma certa ojeriza essa ideia de ser artista, porque remete à ideia da busca de algum tipo de holofote, né? Ligado até, inclusive, à lógica da celebridade, né? Agora, como pintor mesmo, eu nunca quis ser pintor, né? Nem imaginava, né? Meu irmão que fez um curso, quis fazer um curso de pintura, né, com o grande mestre Pedro Álzaga, que morava a umas 2 quadras de casa, né? E aí, na época, eu fui empurrado, né? Porque eu não queria fazer, porque eu gostava mais de desenho de memória, quadrinhos, etc., né? E aí, por pressão dele, acabei indo, né? Aí o que aconteceu no final é que acabei ficando na área, né? E meu irmão acabou saindo. Então, assim, predisposição artística, eu diria que eu nunca pensei e nem sei se eu tinha, né? Mas acho que acaba sendo mais no campo da escolha. No seu caso, quando você era criança lá, vamos dizer assim. 13 para 14 anos. Então, mas quando você tinha 6, 7, 8 anos, você não tinha essa coisa do desenho e da pintura, não tinha? Não, tinha, eu gostava de desenhar, né? Então, acho que, sei lá, 3, 4, 5 anos sempre desenhando, né? Mas nunca pensando em carreira nem nada. Então, mas quando eu cito a questão de o artista nasce artista, eu não estou dizendo artista na terminologia assim da palavra artista em relação a redes sociais, artista de renome, não quero dizer, o artista em si é o artista que remete ao artista, o artífice que no tempo da pintura das cavernas fez as pinturas das cavernas. Lá eles não tinham uma denominação, eles eram porque eram, nasceram porque nasceram e fizeram porque fizeram. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com você é assim, às vezes você já nasce artista sem saber que é um artista, não um artista por nome em si, um nome que te colocaram, com a arte na sua alma, né? Com aquela coisa da arte na sua alma, na sua essência. Tem gente que sempre adorou, amou, né? Fez o que ama, que é a arte, que é o desenho, que é a pintura, que é a escultura, hein? Que é outras artes visuais, mas não se encontra profissionalmente e acaba às vezes se encontrando profissionalmente depois de adulto, depois de ter passado por várias outras profissões, entendeu? Que eu defino assim, na minha concepção, para deixar uma coisa mais simples para quem está assistindo a gente. O artista amador, que é aquele artista que gosta, faz porque gosta, e o artista profissional que faz aquilo como profissão
e já está no mercado, enfim, é isso que eu estou falando, né? Se você, com quantos anos você se encontrou profissionalmente nessa área? Então, que eu comecei a trabalhar com pintura, acho que foi lá para 94, 95. Então, tinha uns 23 anos, mais ou menos. Começou novo. Inclusive, eu não queria trabalhar com pintura, porque o meu grande medo era estragar um hobby que eu tinha, né? Eu tinha até, explicando hoje em dia, algo como sagrado, né? Mas terminando a faculdade, né? Aí eu tinha que escolher o que eu queria fazer da vida, né? Você fez faculdade de Eu sou quê? formado fiz ciências sociais, né, Ciências na sociais. USP. Só que aí, percebendo que a grande probabilidade de eu ser um cara bem medíocre, eu resolvi trabalhar com pintura, né? Que talvez pudesse render um pouco mais. E Agora, só uma coisinha em relação. pode falar. Não, que eu estava pensando sobre essa questão que você falou, né? Tem uma ideia do Ortega Gasset que fala o seguinte sobre o pintor, né? Yeah. Sobre a escolha. Eu acredito mais na questão da escolha, em vez de se descobrir e se revelar como artista, né? Sim. Ele fala que o primeiro pintor foi pintor porque dentro do panorama apresentado pela realidade, né, entre as várias formas de ser homem, nenhuma delas o apeteceu. Eu acho que, para mim, tem mais a ver com isso, né? Quer dizer, as circunstâncias e contextos, né, pessoais acabam te levando, te colocando, às vezes, numa difícil escolha, né? Sim. Então, eu acho que tem mais a ver com, não tanto uma descoberta, revelação, mas uma escolha entre as várias possibilidades de ser homem, né? E pintor é uma delas. Acho que é mais por aí que eu penso. Você acredita que a pintura seja uma das, enquanto profissão, seja das pouquíssimas coisas que se alterou desde a época lá da pintura rupestre até hoje? Por exemplo, existe o meio digital, mídias sociais, arte, land art, arte efêmera, existe várias outras que veio agregando aqui nas artes plásticas. Mas a pintura em si, a gente não faz exatamente aquilo que se fazia no passado. Tipo, o que você vê com essa coisa? A gente vai depois entrar aqui na questão do realismo do seu trabalho. Você acha que os artistas rupestres também tinham uma tendência a fazer o realismo deles, da visão deles, e a gente continua fazendo a mesma coisa até hoje? Então, a diferença é que os homens primitivos não tinha, que nem você falou, não tinha essa autoconsciência da arte, né? Sim, sim. Também, né? E também não tinha um componente mítico, simbólico muito forte. Mágico, né? Mas é mágico, né? Uma forma de você, sei lá, celebrar a caça, reverenciar a caça e poder, de certa forma, estabelecer uma relação com os deuses, né? O que se preserva até hoje, eu acho, assim, esse caráter mítico, né? Da gente buscar, de alguma forma, a transcendência, apelar ao sagrado, a imaginação, a intuição. Então, certos aspectos se mantêm. Agora, é lógico que a parte conceitual técnica acabou elaborando um nível sem precedentes. Sim, mas se for para a gente pensar entre pigmento, aglutinante, pincel, pelo de animal, teoricamente a gente sim, tecnologia dos materiais. A gente está quase na mesma pegada, né? Você evolui, você troca o pigmento, você troca o ocre pelos pigmentos sintéticos, você troca isso por aquilo, você troca um pelo de rabo de cavalo por pelo de marta, e você vai trocando por cerdas. Mas, teoricamente, é o mesmo movimento. E, em certos aspectos, né, é quase que a mesma coisa. A gente, em alguns momentos, a gente busca uma textura na tela, aplicar uma textura na tela para ela ficar bem espessa, bem texturizada, para você dar um efeito. Tá? É quase que praticamente a mesma coisa que a gente fazia há 20 mil anos atrás, né? Tipo, nessa questão, houve bastante evolução, mas houve um acréscimo. Não substituição, né? A gente não substituiu as técnicas, né? A gente somente evoluiu e acrescentou várias outras coisas. O que você acha disso? Então, eu estou meio que estudando agora algumas pinturas, abordagem, por exemplo, do Harry Speed, né? Uhum. E ele usa, eu acho interessante assim, que hoje em dia existe um grande avanço da tecnologia dos materiais, tipo de tecido, pincel, etc. Claro.
Mas algo que parece que se perdeu foi a grande capacidade de você ordenar a partir da escassez, né? Uhum. Então, o Harris Quaid, para estudando, né, a construção de Velázquez, ele parte de chama pintura de duas cores, né? Então, basicamente, ele usava um preto com azul cobalto e um light red com cena queimada e branco. Tá. Então, via sobreposição de camada, interação de camada, molhar molhado, molhar sobre seco, né? A partir dessa escassez, né, e a partir da ideia de que, por exemplo, camada transparente tende a ser mais saturada e mais quente, gerava uma série de efeitos cromáticos e tal, que necessariamente aliava percepção, intuição e construção técnica, né? Então, quer dizer, eles partiam de uma base muito simples e a partir dessa escassez eles desdobravam muitas possibilidades, né? E hoje em dia o que parece é o efeito exatamente contrário. Então, acho que essa seria a diferença, talvez, né, do modo de você conceber a pintura. Hoje em dia você busca uma série de efeitos via material, tecnologia e tal, mas o que se perdeu parece que foi a capacidade de você pensar construção, pensar a técnica, pensar a interação com a tinta a partir da escassez, né? Então, quer dizer, essa multiplicidade, essa riqueza de materiais parece que também trouxe um empobrecimento mental do pintor, né? Então, acho que hoje em dia é um paradoxo, né? Quanto mais coisas você tem à disposição, mais limitado se torna o pintor, né? Então, mas você não acha que seria a questão da zona de conforto, né? O artista ele se encontra numa zona de conforto tão grande que existe tecnologias que podem te auxiliar, projetor, aplicativos no celular, tintas de diversos materiais, mas você não acha que é natural da evolução humana se usar essas tecnologias a seu favor? E claro que isso causa uma certa letargia, uma preguiça mental de buscar uma coisa mais embrionária. Fácil, cômoda. Então, acho que sim. Você acha que sim. Eu acho que é uma tendência, né? Então, porque é uma grande discussão que eu tenho em aula, né? Porque, de um lado, você tem uma visão muito mística, né? Sim. Que é da crença de que você precisa ter uma espécie de dom, facilidade, etc, etc, né? Aí, do outro lado, você tem a busca dessa facilidade trazida pela sociedade, sociedade atual, né? Calcada Você acredita em dom? Porque assim, ó, eu particularmente eu fico muito irritado quando alguém chega para mim, Jaime, você tem muito que agradecer a Deus. Olha o dom que ele te deu. Aí eu olho para a pessoa, eu fico irritado porque eu não estou entrando no mérito místico da coisa, nem religioso, mas estou dizendo, eu penso assim, pô, dá a impressão que eu não me esforcei em nada, que eu não estudei, que eu não fui atrás, que eu não batalhei, que eu não li livro, que eu não errei um monte de tela, que eu não rasguei tela, que eu não levei não de cliente porque eu errei. Simplesmente Deus me deu um dom e pronto. Eu tenho que saborear esse dom, né, aproveitar e pronto. Porque dom para mim é um presente, é um gift. Você deu um dom, você deu o dom para a pessoa. Ela não precisa estudar mais. Pronto, nasceu assim. E não é bem assim, né? Você pode ter tem gente que tem muita predisposição, nasce com 6 anos de idade, desenha perfeitamente bem, tal, toca Mozart, toca Beethoven, toca de ouvido. E tem gente que tem que estudar pra caramba e talvez os dois com 20 anos de idade estejam no mesmo nível, né? O que você vê sobre isso? Então, é que a visão sobre dom ela mudou muito, né? Quer dizer, na época dos renascentistas, barrocos, mesmo século XIX, né? Eles acreditavam em dom, só que a questão do sagrado era mais presente, né? Então, quer dizer, você recebia um presente, um dom, uma espécie de vocação, e você tinha que fazer por valer, né? Então, você se esforçava para isso. O que eu acho que essa dimensão que você está colocando, essa conotação sobre dom de hoje, tem mais a ver com uma visão mais, assim, popular, de senso comum, né? Que é essa que você está comentando, né? Que Sim, você recebe um presente divino e não precisa fazer nada. Exatamente. Não precisa lapidar, não precisa estudar. É que, assim, em aula eu descarto isso pelo fato de estar contaminado por essa disseminação de senso comum, eu descarto essa ideia de
de dom para ficar com outra ideia, que é esforço na direção do entendimento. Então, quando você se esforça para compreender e se torna mais suscetível, né, abrindo os canais da percepção, né, aí eu acho que a construção ela é mais viável, né, com saber. Né? Acho que eu acredito mais nisso do que nesse tipo de perspectiva. Né? Você falou que você fez Ciências Sociais, Faculdade de Ciências Sociais. Eu acho que toda faculdade ela tem uma... Ela te ajuda de alguma maneira. Ou às vezes mostrando o que você não é, que você não precisa ser, ou te ajudando a encontrar algum caminho para o que você quer ser, né? Tem dois opostos aí. Ela pode te mostrar se é uma coisa completamente oposta àquilo que você imaginou, ou te abrir portas, né? Te abrir o caminho mental. Você acha que hoje a faculdade de artes visuais, eles vão mudando as nomenclaturas aí e tal, artes plásticas foi para artes visuais e tal. Você acha que hoje vale a pena ainda fazer faculdade de artes, ficar 4 ou 3 anos numa faculdade? Pra quê depois? Tá, e vai depender, né? Se você... Eu não fiz artes plásticas, né? Tá. Então, mas assim, as pessoas, né, com quem tiver acesso na faculdade e tal, é aquela coisa, assim, uma contemporânea minha na época falou que estava no 3º ano de faculdade e não tinha mexido na tinta ainda. Então, no caso da USP, o forte lá é arte conceitual. Né? Agora, vai depender do que, né? Por exemplo, se você quer ter formação, né, de belas artes, faculdade eu acho que é muito difícil, né? Aqui no Brasil inexiste. Eu acho que é mais curso de ateliê mesmo. Agora, se você pretende formar uma carreira em arte contemporânea, talvez os caminhos mais formais sejam os melhores, né? Cada caminho com a sua lógica, né? Eu acho que vai depender do que você pretende com isso, né? Então, se ele quiser se tornar um profissional na área da pintura realista ou qualquer outra escola estilística aí, seria legal fazer cursos em ateliê com professores já da área, e a faculdade é mais um diploma para, sei lá, trabalhar em museus ou formação de professores para dar aula para professores, seria mais ou menos isso, né? Que é isso que a Faculdade de Artes faz hoje, né? Ela forma professores para dar aula para professores. É um ciclo que eu não vejo, na minha visão, porque eu fiz Faculdade de Artes e era um curso de formação para formar professores, para dar aula para futuros professores, e é um ciclo vicioso que não acaba nunca. Ninguém desponta por ali se ficar só no meio acadêmico, né? De faculdade e pós-graduação. Se ficar no meio acadêmico, ele não vai despontar, ele não vai sair daquele ciclo de jeito nenhum. Agora, se ele desponta como? Quando ele vai fazer um curso num ateliê específico, monta um próprio ateliê e mete as caras e começa a pintar por conta própria, mesmo sem saber, aí ele consegue sair desse ciclo vicioso. Não, porque você pensar bem, mesmo o caminho formal para o pintor, né, que queira criar uma carreira, seja como pintor, produzindo obra, ou seja como professor, é muito difícil, né? Se estabelecer, mesmo em São Paulo, né? Pior ainda, em São Paulo. Centro de artes. Então, acho muito complicado, assim, não tem um caminho formal nem para você poder viver de arte ou viver a arte, né? Então, imagina um caminho institucional, né? A gente não existe. Por isso que eu tô falando, que são cursos de formações que formam professores para dar aula para futuros professores. A única saída de quem faz, às vezes, uma faculdade é dar aula. Não é nem virar profissional da área. Não, mas é que tá. Faz tempo que eu não tô no mercado, assim. Quer dizer, de vez em quando eu pego algum tipo de encomenda, mas o que me banca mesmo são as aulas. Mas eu lembro muito tempo atrás, não sei se deve ter mudado, né? Que uns 15 anos atrás, mais ou menos, existiam muitas exposições, né? Então era mais um pessoal de classe média, e quem sustentava a galeria eram os próprios expositores, né? Quer dizer, eles bancavam vernissagem, pagavam comissão, mas praticamente não vendia quadro. Então, na época, eu percebi o paradoxo também, né? Que a galeria vive do artista, do pintor, quer dizer, não vive da venda de obra, né? Então, foi um troço muito estranho, né? E quando não desenvolve, as galerias desenvolviam aqueles cursos, workshops, trazia o professor para dar aula e tal, sempre fazendo alguma coisinha, um vernissage, alguma coisa, para poder levantar fundos, né? E acaba, e como você falou, vira um paradoxo, né? É um ciclo sem fim que você tem que... É uma bolha, né? Que você tem que estourar a bolha de alguma maneira, você tem que sair disso, você tem que
procurar um outro caminho, né? E muitas vezes não é fácil. É porque, na verdade, também tem esse aspecto histórico também no Brasil, que é assim, né? Nunca houve, de fato, espaço para pintura de belas artes, né? Então, eu lembro quando recuperaram o salão em 2000 e pouco, 2004, 2002, não lembro agora. Aí, eu lembro que teve umas 2 edições, né, depois de tantos anos parado, aí também não lembro quantos anos, e aí teve um artigo do Estadão, acho, né, criticando que o governo do Estado voltava ao século XIX. Né? Então sempre existiu uma forte resistência à arte tradicional. Né? Então o Brasil é um país antitradicional, né? Anti-belas artes. Né? E aí isso é doloroso, né? O que eu acho interessante, assim, quando eu era mais novo também, né? Ele mexe esbarrava com pintores modernos, pessoal da USP e tal, ou mesmo Marchand, crítico de arte e tal, né? E era engraçado, né? Como isso gerava ojeriza. Né? Então era engraçado como você não tinha permissão para existir. Quer dizer, o argumento era o seguinte: para você poder ser livre, você tinha que abrir mão do que você escolhia para fazer o que eles falavam. Então, até uma vez eu perguntei, né? Então quer dizer que para eu ser livre, eu preciso fazer o que você está mandando. Só faltaria responder, agora você está entendendo. Então acho que essa é a lógica aqui, né? E a internet, ela furou a bolha, como você falou, né? Quer dizer, esse é o aspecto fundamental. A internet, os jovens de agora não pedem permissão para ninguém, entendeu? Na forma institucional, né? Na forma de faculdade, nem nada. Quer dizer, o cara hoje tem interesse e vai atrás, né? E nesse sentido, a rede social, Instagram, Facebook e outros canais foram fundamentais para essa mudança. Isso é um lado bom, né, das novas mídias, novas tecnologias, porque tirou esse atravessador, né, essa pessoa que é o mediador, né? É o cara que legitima. Ele impõe a autoridade que legitima. Então, ele tira esse mediador aí e deixa você livre. Você vai ouvir a crítica. Se o cara tava certo, você vai descobrir por conta própria. Você vai falar, não dá. Putz, por exemplo, eu tinha 20 anos de idade, 19 anos de idade, eu gostava muito de pintar felinos. Que seja uma vontade infantil, né? Que seja alguma coisa, como pintar super-heróis. É uma coisa infantil, se for pensar nos anos 80, anos 90, mas se a pessoa tem vontade de fazer, faça o que quiser. Eu pintei uns felinos, levei numa galeria, o dono da galeria começou a tirar sarro, falou, nossa, tá na moda, né, o Rei Leão da Disney, não sei o que lá. É bem por aí. É um escracho, né? Eu fiquei com tanta raiva, mas assim, eu me corroí de raiva, porque ele não soube chegar em mim e dar uma crítica construtiva e falar, olha, seu quadro na minha galeria, ele não combina porque ele é um pouco infantil, ele é muito figurativo, aqui temos paisagistas, aqui temos... Ele não soube falar, ele criticou. E hoje, cara, eu tenho uma galeria no Embu com rostos indígenas e tal, que entra de gente pedindo leão, pedindo tigre. Ué, se é o público, se é o cliente que consegue delimitar ali o que você precisa fazer, o que vende, o que não vende, e hoje eles estão querendo leão de qualquer jeito, você pintar leão de qualquer jeito, você vende, quer dizer, se eu fosse ficar escutando essa crítica daquele cara do Rei Leão, eu nunca teria pintado mais um felino na vida, né? Acho que a gente tem que continuar na linha, a não ser que ela não te dê nada, né? Na sua linha de pensamento, a não ser que ela não te dê nada. 20 anos tentando pintar aquilo, nunca vendeu um quadro, aí, cara, alguma coisa tá errada, né? Você tem que mudar mesmo, não é a opinião do cara que tá errada. Às vezes é a linha que você seguiu, né? Mas eu acho que no Brasil, acho que rege mesmo esse tipo de postura autoritária, né? E ao mesmo tempo, eles têm um monopólio, assim, da estética, monopólio do bom gosto, monopólio da verdade, um negócio meio muito incômodo, só que a gente não percebe na época, né? Quando a gente tem 20 e poucos anos, né? O fato deles pertencerem a algum tipo de instituição, isso lhes dá, né, muito poder, né? Autoridade. Eu tô lembrando... E aí eu lembro também, eu fui numa galeria, acho que na época tinha lá na Paulista. E fui só perguntar, porque eu tava moleque, né, querendo saber como funcionava o mercado e tal.
né? E aí eu perguntando, como é que faz para colocar um quadro aqui, tal, né? Aí o dono lá falou, olha, vocês, moleques, acham que podem vir aqui e gênio só tem um, Picasso. E eu, na época, nem tinha falado o que eu fazia da vida, né? E falou assim, Picasso só existe um e vocês acham que podem vir aqui na hora que quiserem e querer um espaço e tal, etc. Né? E outra história que eu lembro foi de uma maqueteira cultural, né, que na época deu um curso para uma ex-aluna e falou, chama o teu professor aqui para conversar comigo, né? E eu, como era marqueteira cultural, eu falei, acho que ela vai pegar e me dar uma referência boa, porque eu tô querendo divulgar o realismo e tal, né? Claro. Eu sei que nessa visita ela tentou de tudo para desmontar a gente, entendeu? Então ela chegou num ponto lá que ela falou, olha, eu já fui tradicional com você e isso me dá asco. Aí na hora eu falei, bom, como é que eu vou pedir opinião para alguém que tem asco por aquilo que eu faço, né? Mas no final, assim, o propósito dela era desmontar o que a gente fazia como algo bem válido, entendeu? Então, esse tipo de atitude é bem bizarro, porque na verdade tem a ver com o que você está falando, né? Um parâmetro legítimo tal é o mercado, né? O mercado pode dizer se o que você faz vale ou não, né? Então, por exemplo, vamos esquentar essa conversa aqui. Vamos esquentar essa conversa e vamos usar um modelo bem conhecido aqui. Como você falou de mercado, vamos citar Romero Brito, tá? Uma pessoa muito... nos círculos artísticos de faculdade, de vários círculos artísticos aí, ele não é uma pessoa não grata, né? Como artista, né? Mas como empresário, como profissional na área de artes, ou como referência na área de artes, ele foi bem sucedido. Ele é um cara conhecido internacionalmente. Você acha que é isso que incomoda as pessoas? Não é a arte do cara em si? Talvez ele seria muito mais valorizado se ele fosse um miserável, passando fome, com aquela arte maravilhosa, expondo na Paulista aos domingos, e todo mundo olha e fala, nossa, que arte maravilhosa aqui, é um pop misturado com isso, misturado com não sei o quê. Só que pena, né? Não teve felicidade de encontrar uma galeria que acreditasse nele. Talvez ele seria mais reconhecido artisticamente se ele fosse miserável, ou ele é escrachado por ciclos artísticos porque ele deu certo, porque ele ganhou milhões. Eu acho que é uma mistura de tudo, né? Assim, eu acho que quando você faz uma análise, tem que tentar selecionar os fatores, né? Os critérios de análise. Então, do ponto de vista marketing, como administrador, como um cara que sabe vender o produto, com certeza, um cara bem sucedido. Como esse cara que sabe trabalhar retórica, talvez vendendo para as pessoas, porque eu conheço várias pessoas que compraram achando que era uma obra de arte. Tudo bem, pode ser. Então, ele tem esse poder também de convencimento. Certo. Agora, do ponto de vista, sei lá, da expressão de algo, né, de uma espécie de pensamento, elevação, né, não, você vê que ele se associa à lógica do entretenimento. Né? Então, é o tipo da obra que é bem a lógica da sociedade pós-moderna, né? Então, é a lógica de um produto, uma mercadoria, que tem um certo prestígio enquanto mercadoria. Então, sendo assim, as pessoas compram para meio que adquirir esse prestígio. Então, é uma possibilidade. Você acha que ele pegou a receitinha lá de Andy Warhol e aplicou no trabalho dele, só que de uma maneira muito mais sem expressão, sem alma? Seria isso? Com certeza, porque assim, o que acontece é que o cara... O que eu percebo é o seguinte, né? As pessoas, não necessariamente isso é verdadeiro para tudo, né? Mas existe uma parcela que consegue analisar o panorama, consegue entender a lógica do sistema, né? Sabe vender, sabe colocar ideia, as pessoas compram e aí sim vai. Por exemplo, o Warhol naquele filme do Tim Burton, né? Acho que Big Eyes fala, né? Daquela artista, não lembro o nome agora, que se um artista vende milhões, é porque provavelmente ela deve ser boa. Então, é quando você começa meio que a subverter a lógica, né? Então, por exemplo, por que um artista passa a ser bom? Porque ele vende milhões. Né? Tem uma ideia do Mário Vargas Llosa que é a seguinte, que certos aspectos, tudo na sociedade moderna, ela só passa a adquirir valor se é precificado.
Então, nesse caso, é a lógica que é bem pertinente, né? Se ele vende milhões de obras ou por milhões, então essa é a precificação, logo adquirir valor. Então, você pega o Romero Brito, é o cara que entendeu o sistema, né? E faturou em cima. Então, assim, aí tem que perceber que existe uma clientela que consome. Então, por exemplo, tem gente que consome esse tipo de arte e vai achar que tem um baita bom gosto, né? Tá bom. Agora, é a mesma coisa em relação às minhas pinturas, né? As pessoas pegam e falam, olha, eu não teria um quadro seu na minha casa, né? Porque o seu quadro é de museu. Então, na hora que eu dou aula, justamente para poder produzir quadros, né, que não estariam a serviço da decoração de uma sala, entendeu? Então, sim. Isso, então, algumas agora, obras suas, elas têm elas, como você mesmo fala, ela tem um realismo, mas não é só um realismo técnico, né? Ela tem uma expressividade muito grande, elas passam sentimento, né? E às vezes até chocam, em alguns momentos chocam, né? Tem essa... então, intencional, né? É porque, assim, isso daí, por exemplo, não passa para o aspecto da precificação, né? Exatamente. E aí, por outro lado, assim, talvez pensei muito sobre isso, né? Mas talvez não tente representar a realidade externa, objetiva, né? O que eu talvez tente comunicar é essa realidade interna que muitas vezes as pessoas não querem ver, entendeu? Eu acho que eu sou esse cara meio chato, assim, que gosta de exteriorizar, explicitar, desvelar aquilo que todo mundo tende a querer a esconder, né? Então, isso não dá para precificar, né? Porque também passa por aspectos mais do tipo indizível, né? Inominável. Então, mas é do ponto de vista do mercado... Mas isso, na sua... pé no chão aqui, na nossa realidade. Isso você fez propositalmente, né? Você fez de propósito, né? Você pensou na sua carreira artística ou nos seus trabalhos artísticos, num estudo, num aspecto estético que satisfaça a sua linha de pensamento, não satisfaça o mercado, né? Você não pensou no mercado de obras de arte, compra e venda, compra e venda. Você pensou no seu crescimento artístico, né? Isso, né? O que eu tô tentando fazer, levar adiante, é executar a ideia do Roger Scruton de arte como empreendimento humano, né? Então, em vez de ver, talvez seja uma outra diferença entre o Romero Brito, né? Para ele é um empreendimento comercial, exato, travestido de um aspecto sagrado mítico que é a arte. Então, ele soube monetizar em pegar, soube monetizar, pegar a aparência de arte. As pessoas querem consumir arte, né? Elas querem... é muito comum as pessoas falarem, olha, eu tenho um Romero Brito em casa. Então, ele soube capitalizar bem isso daí, né? Então, ele junta aspectos artísticos, propagandísticos, marqueteiros, comerciais, etc. Agora, no meu caso, esse empreendimento consiste no quê? Tem mais a ver com uma busca interna, né? Uma jornada interna, ligada talvez a autoaperfeiçoamento. Mas aí você precisa pagar boleto. Você tem é um brasileiro que deve ter boletos para pagar, fatura do cartão, e você precisa monetizar em cima daquilo que você faz. E qual maneira você encontrou para monetizar? Bom, se minha arte é mais inacessível, não estou dizendo financeiramente, mas inacessível em matéria dessa coisa do mercado, então eu monetizo em cima das aulas. Seria isso que você partiu? Porque o começo da minha carreira eu trabalhei muito com encomenda, né? Majoritariamente foi encomenda. E aí, uma época lá, entrei em crise porque eu percebi que, pintando por demanda, você deixava de estudar, aprofundar e acabava desenvolvendo uma espécie de fórmula que dava certo. E aí, entrei em crise e falei, putz, preciso dar um jeito de continuar aprofundando e estudando, né? E aí, a maneira encontrada foram as aulas, mas mudando a lógica, né? Quer dizer, tirando aquela perspectiva usual do aluno ser cliente, né? Então, o que eu fiz foi migrar para a lógica do aluno aprendiz, né? Então, com o tempo, isso...
que seria a lógica dos ateliês antigos, do barroco, da renascença, que você tem aprendizes, né? Você não tem o cliente que te paga, tal. Você tem meio que muda um pouco a forma de ensinar, né? É porque, assim, na minha época, deve ser ainda hoje, né? O curso era mais voltado para pessoas que tinham como hobby, mas um hobby tipo entretenimento passatempo, né? Arte-terapia. Arte-terapia, só que assim, em vez de jogar futebol ou ver novela, seria pro ateliê pintar, entendeu? Então, assim, era um grande espaço para fofoca, colocar em dia fofoca, falando mal de vizinho, coisa e tal, né? Leva o bolinho, né? O chá. Nossa, direto. Era essa parte boa, né? Mas aí mesmo eu comecei a me sentir muito mal por causa disso também, se sentir estagnado, né? Então eu comecei a meio que 99, eu lembro bem, né? Quando optei por dar aula como principal fonte de renda, mas eu também decidi estudar metodologicamente o sistema pictórico, né? E tentar levantar, então, vocabulário, conceito, técnica, etc. Né? Então, houve uma debandada inicial, né? Aí desesperado para pagar o boleto, né? Que você falou. Sim. Mas conforme você vai se aprofundando, né, vai haver uma seleção, né, de pessoas que realmente estavam a fim de estudar. E hoje em dia o ateliê é um espaço assim, uma espécie de organismo vivo, né? Em que as pessoas estão realmente interessadas em aprofundar, encaram como essa jornada aí difícil, né? De autoconsciência, autopercepção, autoaperfeiçoamento. Estão realmente interessados em buscar clareza visual, técnica sobre as coisas, né? Acho que eu vou te fazer uma pergunta aqui. É meio idiota a pergunta que eu vou te fazer, mas mesmo assim vou fazer. Você é um professor, tem um estilo bem característico, né? Se você olha 3 quadros seus, você consegue já ver o seu DNA ali, né? Você tem um estilo característico. Aí um aluno desavisado vai no YouTube lá, ou na internet, aulas de arte aqui no jardim, não sei o que lá. Achei aqui. Maurício Takiguchi. Bate aí. Olha, quero pintar. Aí você fala, tá bom, esse aqui é o ateliê, você apresenta o espaço, mostra os seus quadros, os quadros de outros alunos, para poder fazer a pessoa ter uma dimensão. Mas a cabeça do ser humano é meio complicada. Aí a pessoa, beleza, eu quero pintar um Homem-Aranha, você me ajuda? E aí, cara, não. Acontece isso aí? Já aconteceu? Não, então, não acontece, mas em geral a gente desavisada mesmo, né? Quer dizer, pessoal isso que eu tô falando, assim, em geral, o pessoal que me encontra que é desavisada entra como paraquedista, é o pessoal do Google. Então. Então é o cara que não tem indicação. Né? O normal, a média mesmo, é o pessoal que me indica, né? Mas já na primeira aula eu já pergunto, né? Se alguém me indicou, né? E se sabe que eu sou um cara muito chato, né? Então eu falo brincando, alguém já pegou e falou mal de mim? Já, então tá bom. Porque esse filtro para mim é o melhor. Porque a pessoa que já sabe que o curso ele é bem difícil puxado, nem vai, entendeu? Então fica bem mais tranquilo, né? E na aula eu enfatizo, né? Que se ele sabe a encrenca que ele tá entrando, né? Se continuar o curso. E você ensina do zero, tipo, você ensina alguém que ama seu trabalho, mas não sabe desenhar um boneco de palitinho, desde do zero, ou você tem que pegar alguém já um pouco mais avançado? Não, hoje em dia o que eu pego mais é o pessoal do zero mesmo. É. Porque tem um aspecto meio irônico, estranho, que é o seguinte, que antigamente pegava muita gente da área de ilustração, né? Uhum. E aí é um pessoal que tinha muita capacidade, boa percepção, né, pro desenho. Né? E aí o que aconteceu foi que esse pessoal apanhava muito, né? Na hora que tinha que abrir mão do que sabia. Porque tem vícios, eu né? achava... mas acho que não é nem questão do... Tem uma questão do vício, mas acho que tem uma questão aí que é interessante, que é o cara que ele sabe desenhar algo bem, né, tecnicamente, a partir de uma lógica, a partir do momento que ele tem que abrir mão daquela lógica para ter acesso, por exemplo, a um sistema pictórico, né, em que ele necessariamente tem que abrir mão desse sistema conhecido, ele se sente totalmente perdido, né? Então essa perda aí da
a autoafirmação vai embora, né? Acontece, desculpa. Então, o pessoal passava mal e aí o que aconteceu ao longo do tempo, né, é que esse pessoal que mandava super bem, né, acabou meio que não indo mais, né? O que eu pego mais é o pessoal até que vem na geração posterior a deles, né? Às vezes alunos deles, tal, etc., que tinham mais dificuldade, né, mas foram mais longe. Então, esse é um aspecto meio curioso. Mas é que a mente virgem, né? A mente virgem é uma esponja, é mais fácil de você moldar e mostrar seus conceitos, suas técnicas. Agora, você pega uma mente já formada, é muito difícil, né? O cara já tem... É que minha aposta equivocada foi a seguinte, que a pessoa que pegou e passou que chegou num determinado nível, passou por tanto perrengue que no curso seria mais um, né? Mas não é bem isso não é isso que acontece. O apego fala mais alto, né? A autoafirmação também. Tu comentou que você é chato, né? Existem vários níveis de chatice. Eu sou um cara chato, né? Eu sou chato. Eu não gosto de... Nossa, cara, eu dei aula um tempo, fica um tempinho sem dar aula. Quando veio a pandemia, eu parei de dar aula, né? Eu tô voltando aos pouquinhos agora, com pouquíssimos alunos. Já tive... O meu máximo foi 27 alunos e para mim era demais. Você é um cara chato. O que te irrita em aula, né? Algo que você fala, meu, eu não acredito, isso aqui te irrita a ponto de você ficar tremendo assim de raiva, assim. Tem algo que te irrita que algum aluno faça ou algum tipo de vício, alguma mania que os alunos façam que te irrita em aula? Então, tem uma lista, né? Mas a primeira delas é quando não fica na defensiva. Isso me irrita muito, porque ele fica tentando justificar o erro e o vício, né? E aí, quando você tenta explicar, né, que isso é uma espécie de apego ao mau hábito, né, porque o vício é mau hábito, né, ele subverte a lógica, dando a entender que você está exercendo uma espécie de opressão, entendeu? E que você não entende e tal. Eu falei, olha, é o seguinte, ó. Outra coisa que ele fala também é assim, que eu não entendo, e ele é um cara diferente, um ser diferente, né? Olha, sinto muito, né? Depois de, sei lá, 25 anos, né, dando aula, ou mais, não lembro. O que você está falando, na verdade, é uma sessão de clichês, de trás para frente, entendeu? Então, assim, eu sei que você vai falar, eu sei que eu vou argumentar, você vai contra-argumentar e por aí vai, né? Então isso é muito chato, né? É quando a pessoa fica na defensiva, que é a dificuldade normal de tentar assumir o próprio erro, o próprio vício, a própria falta, a própria imperfeição, né? Então, tem um viés aí egóico da pessoa querer se proteger, né, de um lado, e querer defender o que sobra, né? Aí eu falei, olha, o melhor mesmo é tentar liquidar o que tem. A partir daí, o que sobrar é você, né? Então, acho que a defensiva é a primeira, né? Sim. A outra é a arrogância. Essa daí é fogo também, né? Quando a pessoa... Você está analisando o desenho da pessoa, né? Ou analisando a pessoa a partir do desenho dela, também é meio comum. E aí a pessoa pega e te olha, né, com um jeito meio arrogante, discordando e tal. É lógico que é possível discordar, né? Claro. Mas o problema é quando... Mas tem que ter embasamento, né? Você tem que discordar com embasamento, né? Então... que é uma forma de se defender também, né? Então, assim, tudo que você começa a falar, né, a pessoa usa como um pretexto para te contra-atacar, entendeu? Sim. Então, essa arrogância, falta de atenção, falta de análise, falta de disciplina, falta de rigor, falta de critério, a pessoa não praticar a autoconsciência também, né, a partir da análise do erro e por aí vai. Minha lista é infindável, né? Mas eu acho que eu tenho até mas eu tenho paciência, assim, para pessoa que é bem intencionada, age de boa fé, né, tem interesse em aprofundar, eu acho que eu tenho boa paciência. Assim, eu repito 1 milhão de vezes as mesmas coisas. Então, eu tenho uma paciência até o lado A do disco, né? Virou o disco, eu surto, eu acabo até, às vezes, perdendo a postura, né? Olha, pinta aqui de azul,
né? Põe azul aqui e vai fazendo um degradê com branco, com um pouquinho de terra cena natural. Faz aqui, tá bom? Assim, ó. Pinceladas em X, tá bom? Assim que eu já volto. Aí você vira as costas, a pessoa aplicou verde, onde você aplicou azul. Aí você fala assim, isso tô falando um erro bem primário, tá? Erro grosseiro primário. Que é óbvio, né? Mas aí você olha, não seria ruim se o aluno não tivesse 5 anos com você. Uhum. E às vezes o aluno tem 2, 3, 4, 5 anos e comete esses erros. Não é um erro de um aluno que começou hoje, né? Que não sabe que é medium, que é diluente, que é isso, que é aquilo. Não é, são alunos já experientes. Isso me deixa, isso chama falta de atenção, né? Às vezes tá na fofoca aqui do lado, ou tá no WhatsApp, né? No WhatsApp conversando, ou não sei o quê. E a aula ali é só uma distração, é só uma arte terapia. Pô, essas coisas, porque eu tento ensinar. E aí tem que ver se a pessoa vai aprender, se ela vai absorver o que eu tô tentando ensinar. A minha parte eu tô fazendo, né? Tentando fazer. E às vezes essas coisas aí me tiram do eixo, assim, sabe? Outra coisa, cara, que eu não. Como eu sou é um curso mais livre, eu não tenho tanta identidade visual quanto você, então as pessoas trazem várias coisas pra gente pintar. Como dizia o Cláudio Vinícius aqui, que a gente entrevistou há pouco tempo, se é pra sujar a tela, a gente tá jogando tinta na tela, a gente tá fazendo, não tem problema, traz o que você quiser. Aí as pessoas vêm, às vezes, com umas revistas, com umas pinturas muito mal feitas, né? Umas coisas bem amadoras para reproduzir aquilo. Aí você tenta explicar para a pessoa, isso aqui não tá legal, isso aqui é amador, isso é mal feito, isso aqui tá assim, tá... E as pessoas às vezes não entendem que aquela pintura ela é tão mal feita, mas tá na revista. Eu falei, mas não quer dizer que tá na revista é bom, né? Tem muita coisa que sai em revista que não é legal, então essas coisas acabam me irritando também. Mas enfim, né? São ossos do ofício, o professor tem que exercer a sabedoria e a paciência, né? Não? Eu tô lembrando agora que você tá falando o relativismo também, né? O relativismo consiste em você colocar, por exemplo, dois temas, dois objetos, tal, né, de arte e tal, e falarem que os dois se equivalem, né? Então, isso aí é um artigo que apareceu na década de 2000, que falava que o grande problema da internet é que o bom está indissociavelmente misturado ao ruim. Por quê? Pela incapacidade de você estabelecer parâmetros de seleção, né? Então, acho que isso daí que você está falando é pior ainda hoje, né? Quer dizer, já sempre foi, mas hoje é pior, porque como está tudo inundado, né, com uma quantidade enorme, infindável de material massificado, então a gente perde a possibilidade, a capacidade de distinguir, né, mesmo que a partir de critério, que seja melhor e pior. Então isso aí, de fato, é bem complicado. Às vezes, só citando outro exemplo aqui, a pessoa chega com uma revista, né? Aí tem um cavalo pintado por um artista que saiu na revista, o cavalo tá com olho de gente, cílios de mulher e cabelo de chapinha. Aí ela fala, nossa, eu achei isso aqui lindo. Aí eu falo assim, vem cá, eu vou te mostrar um cavalo pintado bem feito. Olha esse artista aqui que pintou esse cavalo. Ah, não gostei, só mais esse aqui. Então acho que a pessoa primeiro ela tem que trabalhar a visão, já não consigo trabalhar com ela. Já entendi que aquele aluno vai ser complicado para mim. Ou eu mudo a visão, primeira visão, porque nas aulas de pintura eu penso, a pessoa tem que mudar, tem que ter visão e coordenação motora, né? Visão para poder enxergar o que está fazendo e coordenação motora para poder aplicar aquilo que quer fazer, que aprendeu. Então tem gente que só quer trabalhar a coordenação motora e não trabalha a visão. Enxerga muita coisa que é mal feita. O que é mal feito? Porque existe, vamos supor, a arte ingênua, né? Que ela é mal feita, não é propositalmente, mas ela é daquele jeito porque é o estilo, a escola estilística dela é daquele jeito, né? O Nainf, por exemplo. Ela não carece de proporcionalidade, de profundidade. Ela é daquele jeito, ela é chapada. Tem gente que tenta fazer uma coisa com profundidade, com luz e sombra, com volume, e faz chapado, e faz errado, e faz com olho de gente, cavalo com olho de gente e tal. Aquilo está mal feito. A intencionalidade dela foi outra. Ela teve a intenção de fazer um cavalo bem feito, um cavalo próximo ao que ela estava vendo, ao realismo, e ela fez uma coisa mal feita. Então, assim, poderia alguém fazer um cavalo com olho de gente? Poderia. Picasso faria, ué. Não é, não. Citando o Picasso, ele faria um boi com olho de gente, ele faria um boi com olho pra cá, outro pra cá. Tá mal feito? Não, aquilo foi intencional. Quando a pessoa faz uma coisa que não é intencional, aí sim ela não conseguiu executar o exercício e tá mal feito. Então tem gente que é difícil de enxergar
de treinar o olhar. As pessoas têm que treinar o olhar bastante, né? O que você acha, Maurício? Até que aí, no caso, tem que treinar a percepção a partir de parâmetros técnicos, conceituais, a partir de critérios, né? E tendo a lógica da escola que lhe segue, né? Então, por exemplo, mesmo quando o pessoal inicia no curso, então, essa coisa do eu faço assim porque eu gosto, porque eu quero, esquece. Esse é outro aspecto, é que nem acontece mais no curso, né? Que nem você falou, né? O paraquedista que entra, isso daí já está descartado, né? Mas era meio comum mesmo. O parâmetro mais importante é estabelecer referências visuais de qualidade. Por isso que eu trabalho muito com estudo de velhos mestres, né? Tá. Porque quando você toma como parâmetro o que há de melhor em arte, né, em pintura, né, e explica o porquê que aquilo é bem executado, bem ordenado, né, quais os problemas que ele enfrentou para elaborar, para construir, qual a estratégia, né, de montagem e tal, etc. Então, a visão, como você falou, ela também se associa a uma espécie de entendimento, né? Então, isso casa com a ideia do Arnheim de que ver é compreender e compreender é ver, né? Então, tem um aspecto visual que se associa ao entendimento, né? Então, quando você faz o aluno enxergar a partir do estabelecimento de relações, de forma, cor, valor, de espaço, né? E passa a fazer o aluno compreender que essa dimensão mental, intuitiva, perceptiva, de ordenamento, então ele passa a compartilhar da mesma visão. Então, com isso, você consegue eliminar esse aspecto estritamente aleatório e subjetivo, né? Entendi. Por falar dos seus alunos, suas obras, você tem um estilo realista, né? Explica um pouco pra gente, na sua concepção, o que é esse realismo em relação a movimento artístico, estilístico e a técnica, né? Porque eu vejo assim, às vezes existem movimentos, por exemplo, o acadêmico. Existe o acadêmico técnico, o acadêmico movimento artístico aconteceu no ano tal, tá. Eu sou um artista impressionista. Não, você não é um artista impressionista. O impressionismo aconteceu na época tal. Você segue o estilo impressionista, técnica impressionista. Existe técnica e movimento. O realismo seu, ele tá mais voltado para a técnica realista de pintura, enquanto concepção da obra, ou um movimento artístico uma escola artística? Você consegue definir mais ou menos isso? Não, porque, então, até tem um livro sobre realismo que fala que foi muito menos um movimento. Exatamente, isso que eu quero saber. Coerente e tal, e mais uma manifestação localizada, né, em vários países e tal, né? Então, tinha... Então, no meu caso, acho que é mais do ponto de vista técnico mesmo, né? Então, mais do ponto de vista técnico, mesmo porque a pintura que eu faço, né, tirando, com exceção de retrato e temas, aí sim, tem uma técnica representacional, como diria o Schmidt, né? Agora, de belas artes. Agora, do ponto de vista temático, é até complicado, porque minha pintura eu não acho que nem se enquadra na arte fantasia, nem surrealismo, não se enquadra. Talvez. Nem expressionismo. Por exemplo, vamos citar a árvore com várias cabeças aqui. Talvez esse quadro específico talvez fique mais próximo para a escola surrealista enquanto estilo, né? Não técnica, do que os outros quadros que são mais um personagem, uma figura só, tal, ou não? O que você acha? Esse da cabeça das árvores aqui? Eu acho que não, porque a pintura surrealista ela tentava ter acesso a conteúdos inconscientes do sonho, né, e a imaginação, mas nesse caso aí nem foi isso, né? Foi uma época que a gente leu um livro do Afonso Mann de Santana, que estabelecia a correlação, né, do conhecimento e a cegueira, né? A cegueira e o saber, né? Inclusive é o nome do livro, né? Então a ideia era fazer uma pintura baseada na leitura. Então, no caso, o tema seria a genealogia da cegueira, né? Tanto que é o nome do quadro, né? Genealogia. É quando você tem uma visão
predominantemente sectária, cega, refratária a qualquer tipo de mudança, reflexão, flexibilidade. Isso tem uma origem, isso cresce, né? Então, esse foi o tema do quadro, mas não acho que isso seja um tema surrealista, né? É o que eu falei, né? É difícil você pegar e falar de um conteúdo realista da realidade interna, entendeu? Porque, na verdade, a realidade que eu procuro comunicar é essa realidade interna, né? Mas qual que é o nome disso, né? Eu não sei. Você tenta pintar o sentimento, né? Sensações, né? Ou não. É bem por aí. Só que é o tipo do sentimento que... Mas, por exemplo, você tem quadros mais voltados para o naturalismo e outros mais difíceis de se denominar, vamos dizer assim. O que é, na minha opinião, um quadro voltado mais para o naturalismo? O senhor de perna cruzada com as mãos encaixadas assim, pensativo. Esse é um quadro, é uma posição plausível, é uma posição quase que de uma pessoa ali que você distraída, você tá lá na calçada, expressando o sentimento, mas ela tá numa posição, esse quadro passa uma expressão naturalista, uma coisa mais natural do dia a dia, do cotidiano. E tem quadros seus que são viscerais, né? Vamos dizer assim, acho que é uma palavra legal para falar. Alguns quadros são mais viscerais, que não são nada naturalistas, né? Você consegue perceber essa diferença, né? Assim, aqui tem uma questão dessa busca interna, que é assim, por exemplo, tem um parâmetro da concepção pictórica, que é você tentar representar o movimento, a luz, o transitório. Tem um livro japonês, na verdade é um ocidental que escreveu sobre um termo chamado wabi-sabi, né? Que fala da concepção estética e visão de mundo japonesa associados à ideia da imperfeição, transitória e incompletude das coisas, né? E aí, o quadro que eu estou fazendo, né? Não terminei ainda, deixa eu ver esse aqui. Tá. Esse aqui, né? O Imerso. Tá. Esse quadro eu comecei em 2013. E esse livro eu colhi ano passado, se não me engano. E tem um outro livro chamado Em Louvor da Sombra, né? Que é também uma concepção japonesa, que fala dessa ideia do gosto, apreço e busca do japonês pela sombra, né? Tá. Então, pensando bem nesse quadro aí do Imerso, acho que tem a ver com essa ideia, né, de você emergir na escuridão, nesse campo inominável, dessas sensações, entendeu? Então, acho que é onde a palavra não alcança. Então, também tem a ver com aquela ideia do José Campbell, que por coincidência ele fala, né, que a caverna que você teme entrar esconde o tesouro que você procura. Então, acho que essa minha jornada, né, esse empreendimento humano vai na direção dessa caverna, né? O que há lá dentro, né? Então, também é uma experiência do tipo mítico. Os seus quadros têm pelo menos a grande quantidade que eu vi aqui, que eu fucei no seu Facebook, por modelos de senhores barbudos e tal. Tem alguma coisa a ver com a experiência? Por que essa escolha da grande maioria desses senhores barbudos, com cara de cansado, com essa coisa da experiência, e às vezes até sofrendo, agonizando? Por que essa escolha? Não sei explicar. Não. Alguns alunos falam que é fetiche, né? Eu acho que é, viu? Então, não sei. Eu acho que assim, quando eu comecei a trabalhar com pintura de belas artes, né, isso é coisa de gente velha, né? Você para pensar que hoje em dia virou modinha. Né? Mas na época lá, um moleque de 17, 13, para depois 17, 18, 20 e poucos anos, querer trabalhar com isso, todos os modernos falavam, né, que eu tinha que abandonar essa coisa rançosa, certo, velha, que já tinha morrido, né? Sim. Então acho que eu tenho isso na cabeça, assim, né? Eu acho que eu tenho cabeça de velho. Então eu acho que eu tenho cabeça de um cara de mais de 70 anos, né? Minha idade pode ser de 38, mas minha cabeça é de um cara de 70 e poucos, talvez. Acho que talvez seja por afinidade, não sei. Eu sou diferente de você, eu tenho cabeça de 18 anos e um corpo de 70. Então... Minha cabeça é 18, mas pra me levantar da cama de manhã, com certeza é um corpo de 70, 80 anos. E olha lá, hein, tem gente que de 70 anos tá melhor que eu. Não, então, acho que eu também tô velho, porque
Eu também tenho dificuldade de sair da cama, viu? Tá difícil. É só aparência, então. Beleza. E você, falando de alunos em aulas, você tem quantos alunos e como fazer para o aluno não sair um mini Maurício, né? Um mini professor, né? Tipo, não ser uma cópia exata de você. Como fazer o aluno ter no futuro algo dele, uma característica dele do seu curso? Por exemplo, se ele faz 4 anos de curso com você, 5 anos, ele vai pegar quase todas as suas características, sua predileção por fundo, por figura fundo, por claro escuro, por expressão, tal. Como fazer para ele conseguir criar a própria identidade visual? Então, eu acho, sempre me preocupei muito com isso, né? A maneira do aluno não tentar reproduzir o que você faz, tentando estabelecer critérios de construção, né? Então, seria a técnica, o conceito que organiza a técnica. Acho que é o mínimo que dá para, o máximo, né? Na verdade, é o máximo que dá para você fazer. Então, quando você estabelece uma maneira de ordenar a imagem, trabalhar claro e escuro, trabalhar ordenamento de cor. Então, o problema é esse, você está tentando indicar formas de pensar, né? Formas de ordenar e pensar a imagem e a construção. Por outro lado, né, isso é inevitável, alguém acabar se aproximando visualmente de você porque, por um acaso, ele está estudando com você. Né? Então, na história da arte, isso foi meio inevitável. Né? Então, por exemplo, Van Dyck, né? Nos primeiros momentos lá, ele parecia muito com Rubens. Tá. Agora, qual seria a solução disso? Né? A solução seria você ter um temperamento forte o suficiente para se tornar independente e, com o tempo, conseguir pensar com sua própria cabeça. Né? Que, na minha opinião, a identidade visual tem a ver não com a busca da personalidade, né? Ou identidade, ela tem a ver com a busca de uma... Não, ter um temperamento forte o suficiente, uma personalidade forte o suficiente para conseguir pensar com a própria cabeça. Né? Acho que é mais por aí. Vou tentar falar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, né? Tecnicamente falando, quais são as 3, 4 cores que não pode faltar na sua paleta de jeito nenhum que você usa para fazer seus escuros, uma exposição? Vixe, aqui... Bom, acho que o pigmento que pode faltar é branco. Porque tem vários tipos de paleta, né? Tem a paleta restrita, vários tipos de paleta restrita. Você pode, por exemplo, pegar um tema, né? E a partir das cores que se apresentam no tema, extrair também reduzindo uma série de pigmentos que se baseiam naquilo, mas reduzindo também. Dá para você traduzir, por exemplo, você tem uma imagem, mas você estabelece um pigmento cujos matizes não tem nada a ver com o tema a ser retratado. Então, acho que o único pigmento que não pode faltar é branco, agora todo o resto é intercambiável. Você usa por exemplo, preto? Uso preto, mas nem sempre. Então, muito tempo atrás eu não usava preto, por causa daquela história, né? Então, quando o Schmidt não usava preto, ou então quando Sargent... os impressionistas não usavam preto. Então, com base nisso, eu falei, não, acho que a cor fica mais saturada. Mas aí depois você pega e fala assim, você consegue ter acesso à informação de que Sartre não podia pintar se não tivesse preto, Velázquez usava preto, então assim, pô, peraí. Né? Então, hoje em dia, dependendo do tema, eu escolho, né, se vou ou não usar preto. Tem uma ideia de um chinês que é assim, né, o preto é complementar de todas as cores. Então, assim, quando você quer quebrar a cor, mas não quer pensar muito, em vez de usar complementar, eu uso preto. Tá. Por outro lado, é uma cor muito perigosa para ficar suja, né? Então, ela quebra muito a saturação, a intensidade. Né? Ela neutraliza demais, né? Neutraliza demais, né? Então entra naquela velha história, né? Quando você não sabe pintar, você usa preto. Quando você está aprendendo a pintar, você não usa preto. E quando você sabe pintar, você usa preto. Esse é o paradoxo. Gostei, acho legal. A gente tem muito preconceitos quando começa a pintar, essa cor é proibida, essa cor é proibida, essa cor é proibida. E na arte não é questão de proibida, é questão de experimentação e deu certo e você cria a sua... Por que eu quis falar isso, né? De repente, uma forma de um aluno meio que se desligar da sua escola estilística e conseguir desenvolver até uma identidade
é a questão da técnica, né? Às vezes, pô, a minha paleta, um exemplo, né? Se eu fiz um curso com o Alexandre Heider, ele falou, olha, então aqui é o verde, o Veridian, o Alizarin. Então são cores assim básicas que você tem na sua lista de materiais, que você sabe que você vai escurecer o verde com o Alizarin, que você vai fazer terra com ocre, com não sei o que, né? Então assim, vai chegar praticamente a mesma receita do bolo em questão de mistura de cor, né? Com o tempo, é lógico, que outros quadros usam outras cores e tal, mas na base é isso. No seu caso aí, a base, o aluno consegue trocar a base, por exemplo, tô fazendo um curso com você, mas eu gosto muito de azul. Eu gosto muito de fundo azul. Então, eu vou fazer uma pessoa aqui, mas o fundo tem que ser aquele azul quase puxado pro roxo, estourando roxo, tal. É uma forma dela conseguir sair da aba do professor, né? Essa coisa dos materiais, das técnicas, essa liberdade de materiais. Os alunos conseguem ter essa liberdade com você? Então, aqui o curso ele funciona assim. Existem vários tipos de paleta, né, várias lógicas de mistura de cor. Então, a gente vai meio que parte de uma paleta maior para conseguir pelo menos aproximar, né, via mistura. Aí vai ficando cada vez mais complexo, porque a ideia é elaborar a partir de critério tipo saturação, matiz, valor e temperatura, vai. Aí tem um aspecto da densidade, né, grau de solidez do pigmento, pastosidade. Então, o primeiro momento é aprender a misturar tal. Estrutura da camada de baixo, sobreposição de massas menores, por aí vai. Com o tempo, a ideia é começar a sair da lógica da cor local, né? Ou seja, da cor do objeto ou da cor tonal, né? A cor do objeto nas suas várias tonalidades. A ideia é começar a, por exemplo, adentrar o campo pictórico, que é estabelecer a cor do ar, repetição de pigmento, harmonia, diluir a ideia da cor local. E no nível mais complexo ainda, você começa a pensar o pigmento não a partir do matiz, mas a partir da combinação de pigmentos visando temperatura. Então é quando a cor começa a virar mais uma sensação e com isso ela perde o nome, perde a direção enquanto nome. Então, por exemplo, não sei lá, vamos supor, você vai pintar uma árvore, você vai pegar um virídio, que nem você falou, um alizarim, um ocre, por aí vai, né? A ideia com o tempo é você diluir a ideia da cor local. Então você começa, a maneira que você tem é trabalhar mais a ideia da ou saturação ou temperatura. Então com isso você consegue adentrar um campo mais complexo, né? Tipo, relacionado à construção, né? Então tem a ver muito mais com ordenamento / pensamento Seria da mais pintura enquanto imagem. Seria mais a percepção do aluno que vai se apurando com o tempo, né? Então, às vezes a percepção dele pode sim alterar com a sua percepção em relação ao modelo que está sendo executado? É porque assim, quando você pega começa a estudar Velázquez, Vermeer, Rembrandt, todos eles, no caso, pertencentes a esse campo pictórico, não, estilo pictórico. Todos eles dentro do campo pictórico, né, ou seja, preocupados em representar a luz, representar também essa ideia do transitório, do movimento e tal, etc. Cada um deles, dentro do campo pictórico, tinham questões específicas, né? Então, por exemplo, Vermeer ele tinha uma grande força tonal, sabia manipular muito bem os tons, né? Associado à ideia de borda. Então, borda é aquela massa mais esfumada, mais com transição. Borda dura é uma massa com um limite mais definido, né? Então, o vermelho ele manipulava a leitura via valor, combinação de valor com borda, né? Rembrandt, um cara muito instigado, né? Tinha um temperamento forte, né? Mas nessa busca instigado pela curiosidade de o que acontecia com a tinta mais pesada, com cruzamento de camada, né? Então ele fazia muito teste com materiais e por aí vai, né? Então a experiência pictórica dele tinha a ver necessariamente com a capacidade de pensar o material, né? Então a característica do Rembrandt é que ele trabalhava uma tinta bem pesada, bem pastosa e fazia experiência a partir disso. Qual o comportamento da tinta a partir de uma tinta pesada e ao mesmo tempo indo na direção contrária
combinando com glaze, veladuras, escambres, etc. Então, a característica do Rembrandt é que ele explorava colocando tinta. Já Velázquez vai na direção radicalmente contrária, né? Então, Ortega C fala que a grande característica de Velázquez era a sua omissão. Não tanto que ele colocava na tela, mas aquilo que ele deixava de colocar, né? O temperamento de Velázquez era o oposto de Rembrandt. Ele era fleumático, né? Ou seja, o superlativo de calma. Era muito tranquilo. Então, a pintura de Velázquez estava mais na capacidade de contemplar para colocar menos tinta. Colocar menos. Então, explorava a possibilidade de colocar menos coisas, menos informação, visando o essencial. Então, são lógicas totalmente diferentes entre si, né? Então, e todos eles passam pelo pensamento, pela sensibilidade, pela intuição, pela técnica. Então, eles faziam a técnica uma extensão do pensamento deles, né? A maneira como que eles tinham para materializar essa sensação, né? Esse ordenamento. E você, se nessa linha de pensamento, você está mais próximo a quem? Você mais alisa a tela ou você mais ataca a tela? O que você se considera aí? Na verdade, eu não consigo me definir, não. Eu não consigo. Difícil, né? Definir, né? Você ataca a tela? Então, tem exercício que eu tento ter uma ideia que é da construção pictórica, que é você, por exemplo, tem um gestual, né? Dá para encontrar no YouTube uns vídeos meus do gestual em grafite, pastel. Esse seria o ataque, né? O exercício lá é não pensar, não medir, esculpir, sobrepor, reagir mudando a direção das asserções, né? Com carvão, pastel, etc. Esse é um exercício em que você procura atingir um não pensamento, né? Ordenar sem o pensamento, né? Então, foi um pouco difícil de explicar. Agora, tem pinturas que não, que eu procuro interagir mais, contemplar mais, observar mais. Então, não tem muita regra, tem muito mais a ver com escolha da abordagem. Você gosta de trabalhar bastante a ilusão de profundidade, né? É uma busca incessante que você tenta trabalhar nos seus quadros, essa questão de profundidade? Na verdade, não. O aspecto que é curioso assim, em relação ao pictórico é assim, que o acadêmico, né, ele trabalha muito mais com ordenamento visando representação do sólido, né, então volume. Então, eles usam claro e escuro para não enaltecer a nitidez da forma e, por exemplo, a redondez. Né? Já para você poder abordar de maneira como Velázquez, Vermeer, Van Dyck, Sargent e companhia, você encara como imagem. Né? Então, ou seja, você não encara como sólido e tem que ordenar como se fossem camadas chapadas de cor e valor. Né? Então, para falar a verdade, eu tento até esquecer a profundidade, mas é que se você trabalha a escala tonal correta, ordenando como imagem, isso acontece por tabela, né? Mas é o resultado final, né? Aí é que tá, né? É o resultado final, né? Na verdade, você nunca foca a profundidade, mas aí tem a ver com o treinamento, né? De tudo você treinar, você acaba... Mas aí você vê uma obra pronta, uma obra finalizada, aí você... É difícil você dividir ou decupar no pensamento qual foi a ordem de aplicação de tinta, base, figura, fundo, né? Você vê o produto pronto, você vê o resultado final. E a primeira coisa que impressiona seria a questão da profundidade, o claro e escuro. Aí você começa aos pouquinhos a enxergar outros aspectos, né? Mas o primeiro impacto, assim, os primeiros dois impactos são essa questão da profundidade, da luz e sombra e tal, que é o que pega, que é o resultado final da sua obra, né? Você pode até não ser intencional. Aqui eu quero uma grande profundidade, aqui eu... Né? Não é o seu intencional, mas é o que acontece. É que a grande característica do pictórico seria a representação da luz mesmo, né? E aí, por tabela, a profundidade. Então, Maurício, então a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Você pode até não acreditar, mas já passou 1h15 de conversa. Caramba! Legal. Fluiu. Bacana. Sinal que assim, quando a gente começa a falar de artes, e sempre uma conversa com o artista é um caminho que você não sabe, é desconhecido.
Você vai falando, conversando, tem 1 milhão de coisas para perguntar, acaba não perguntando e acaba indo para outros aspectos que eu também acho interessante, que eu acho válido, que eu acho legal, porque sempre são conversas e experiências diferentes para o pessoal que está assistindo, né? Às vezes é uma dúvida que ela sempre teve na vida e aí, num papo aqui resolveu o problema da pessoa, né? E é isso que a gente tenta trazer aqui para cá. Experiências e ideias diferentes, né? Se todo mundo pensasse igual, fizesse igual, eu entrevistava só um e pronto, acabava aí. Espero que você tenha gostado, né? Do nosso bate-papo aqui. Gostei sim, foi bem interessante. E se tiver alguma coisa que você queira falar para a gente finalizar, algum projeto, alguma coisa, não sei quando vai sair a edição desse vídeo, mas daqui a um mês, mais ou menos. Mas se quiser falar de algum projeto, das suas aulas, como te achar e tal, e alguma dica para alguém que está iniciando, está assistindo esse vídeo e pensa, pô, vale a pena ser artista, não vale a pena, eu vou ser só professor, eu vou vender quadro, eu faço o que da vida. Se quiser dar uma dica, falar alguma coisa, o momento é esse. Nossa, complicado, viu? Porque eu acho que o campo artístico é tão, ou o ofício de desenho e pintura é tão complicado. Então, acho que principal mesmo, nem se quer fazer carreira disso, né? Eu acho que tem a ver com o que o Afonso Mano fala de projeto estético existencial, né? Ou seja, juntando tudo agora, né? Talvez seja uma espécie de empreendimento humano na busca de sentido. Isso tem que fazer sentido. Estabelecer uma série de princípios e valores que regulem a própria ação, né? Porque hoje em dia o mundo está muito... Seria assim, então a pessoa busca a arte como crescimento pessoal, em primeiro lugar, e depois se rolar, é um resuminho bem pobre, assim, mas... Não, é uma possibilidade, né? Mas o mundo, o problema que eu vejo, assim, hoje em dia, né? É o caso do ateliê, né? Ele vai muito na contramão de tudo, né? Quer dizer, o que eu falo em aula, o pessoal comenta, né? O que você comenta em aula não vale para a vida do trabalho, profissional, etc. Pode valer, talvez, do ponto de vista pessoal mais íntimo, mas ele é inaplicável, né? Nas questões, até mesmo de relação, né? Humana, porque a gente tenta pautar a nossa prática nessa sinceridade e no mal-estar, entendeu? Quer dizer, essa possibilidade de poder se enxergar através do que se faz, né? Então, a lógica do mundo hoje é avessa, né? Quer dizer, você tenta passar a imagem, né, de que você é um cara feliz, bem-sucedido, bem resolvido, de paz, né, com as coisas, etc. Então, pra gente isso, quer dizer, pra gente, talvez, pra gente no ateliê isso não tem a menor relevância, entendeu? Isso aí, para mim, felicidade não é um parâmetro último a ser buscado, entendeu? Entendi. Então, só se for na linha do Campbell, né? Que é aquela força que o anima para algo que te faça ir além de você. Aí, beleza, aí isso é um aspecto interessante, uma dimensão, uma qualidade boa para a felicidade. Mas, no geral, eu acho que o mais importante para a gente é tentar compreender a realidade das coisas, a realidade visual das coisas, buscar sentido nisso, aprender a conviver com isso, aprender a lidar com o mal-estar, a frustração, a imperfeição, porque a gente tenta sempre buscar uma vida completa, né? E eu acho que hoje em dia, assim, né? Acho que essa é a minha cabeça de velho, né? Tentar viver com a incompletude da vida, acho que isso para mim é o mais importante, né? Então, e viver. Porque por isso que dica mesmo não tem nenhuma para dar. Não vai ajudar ninguém, entendeu? Acho que é isso. Entendi. Tá beleza, bom. Cara. Vou te agradecer aqui esse bate-papo. Muito obrigado. Você é um grande mestre da pintura aqui. Seus trabalhos você já deve ter cansado de receber elogios, né? Enfim, você tem um trabalho assim de, como falou no começo da entrevista, é trabalho de museu. É um trabalho de estar no museu. Não é para estar na parede de qualquer um, né? Eu vejo assim. Você vê que tem estudo, tem trabalho, tem dedicação, tem sangue e suor ali, e anos de prática, né? Só quero te agradecer aqui por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente. E muito obrigado. E que você continue essa carreira aí forte, né? Feliz e com muitos alunos, né? E que os alunos Obrigado pelo convite. os alunos não te dê trabalho.
Ah, não, tem jeito. Tem jeito. Mas eu aceito o desafio. Obrigado pelo convite. Foi uma satisfação grande poder trocar ideia com você. Beleza, gente. Bom, pessoal, e é isso. Mais uma entrevista terminando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa conversa, desse bate-papo. Foi uma conversa de arte. Espero que tenha resolvido, pelo menos tirado alguma dúvida aí de vocês. Se você gostou desse vídeo, já sabe, clique em gostei. Compartilhe aí, clique no botão compartilhar. Compartilhe com seus amigos aí em grupos, no WhatsApp, no Facebook. Deixe nos comentários o que você achou, o que você concorda, o que você discorda. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Abraços e até mais. Fui. Tchau, tchau. William Valim. Nós não temos inimigos, nós não somos concorrentes. Aliás, eu gostei muito do vídeo, eu achei muito bacana e isso é uma das bases de um bom artista, na minha opinião. Eu acho que isso é muito válido no meio artístico e eu defendo essa mesma ideia que você.